Graças e paz, povo de Deus, e dando continuidade ao nosso devocional Pregai. Hoje é dia de lermos o livro de Ruth, amém? Estaremos lendo o capítulo 1, 2, 3 e 4, ou seja, todo o livro de Ruth, que só contém 4 capítulos. E amanhã é dia de darmos início a 1 Samuel, amém? Acabamos de ler aqui o livro de Juízes. História essa que nos mostra a decadência do povo de Deus, mas na mesma época acontece algo maravilhoso que está registrado no livro de Ruth. Eu quero compartilhar com os irmãos porque o livro de Ruth é um livro onde a gente percebe que servimos a um Deus que tudo vê. Aqui há um contraste gigantesco entre violência e brutalidade de Juízes para a beleza e delicadeza de Ruth. E falando dos personagens centrais dessa história aqui, nós vamos observar Ruth, que é uma estrangeira que pela fé se torna parte do povo escolhido e chega a integrar a genealogia de Jesus. Nós vamos ver isso lá em Mateus, no seu capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ver também Noemi. E me chama a atenção aqui, quando a gente fala de Noemi, porque o que foi que Ruth viu em Noemi que ela não quis se apartar de Noemi? Ruth quis seguir Noemi. Então o que será que Ruth viu em Noemi? Que ela não quis se apartar de Noemi. E as palavras que ela fala para Noemi é tremenda. A gente vai observar isso daqui a pouquinho. Nós precisamos prestar atenção também em Boaz, porque Boaz ele é um exemplo de bondade e honestidade. Ele também é um homem que é respeitoso com as mulheres. Ele é atento às regras sociais, ou seja, nos livros anteriores que já lemos, aprendemos sobre a compra das terras da família do seu parente mais próximo. Aprendemos sobre isso também. E por último, nós vamos entender que tanto Noemi, quanto Ruth e quanto Boaz eram pessoas simples. Amém? Quero ler aqui com os irmãos. Ruth, no seu capítulo 1, versículo do 1 ao 5 da palavra do Senhor, que vai dizer assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém, de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem marido. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que este homem sai. Elimeleque sai com a sua família de Belém e vai para Moabe, para uma terra onde não era sua terra natal. Só que interessante que ele sai de lá por conta da fome que havia em Belém. Só que olha isso aqui. Belém significa terra do pão. A terra onde deveria ter pão, não tem pão. Falta pão na terra do pão. Olha que controverso isso. E daí ele vai buscar se estabelecer em Moabe. Só que acontece tudo isso e Noemi fica sozinha, sem seus filhos e sem seu esposo. Fica ali com ela somente Ruth e Orfa. E daí ela ouve dizer que o Senhor abençoou a terra novamente e na terra do pão agora tem pão. E ela retorna, ela pensa em regressar para a sua terra. E ela quer se despedir das suas 2 noras. A princípio, tem-se ali uma resistência entre a sogra e as noras, e elas não querem deixar sua sogra Noemi. Porém, Noemi insiste e Orfa fica em Moabe e somente Ruth regressa com Noemi para sua terra. E é interessante o que diz na palavra do Senhor, no mesmo capítulo 1, versículo 15 e 16, quando Noemi está querendo que elas fiquem em Moabe, e Ruth fala, não, eu vou regressar contigo. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que Ruth responde para Noemi: olhe,
Sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei, e onde você viver, viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que elas retornam, então, para Belém. E lá, Ruth se propõe a trabalhar no campo, pegando espigas. Essas espigas que os ceifeiros não recolhiam, ou caía do cesto, ou feixe, dos ceifeiros, ela recolhia. E um homem por nome de Boaz observa Ruth trabalhando. Este homem se interessa por ela, pergunta quem é, ele fica sabendo da história dela. Só que sabe o que me chama a atenção? É que a fama dela é boa. E isso é o que faz Boaz se interessar por ela. Pensa só, se Ruth não tivesse uma fama boa. Ruth, ela segue os conselhos de sua sogra, Noemi, e faz tudo aquilo que Noemi a manda e orienta a fazer. E ela segue. E por ela seguir, conforme Noemi a orientou, ela tem êxito. E ela passa a ser esposa de Boaz. Ela não só passa a ser esposa de Boaz, ela agora faz parte da genealogia do Senhor Jesus. Olha que ponto chegou essa mulher. Por não obedecer. Órfã não se fala mais dela, mas Ruth entra para a história, se tornando parte da genealogia de Jesus. Nós conhecemos, lendo o livro, de tudo o que aconteceu aqui. E quanto essa mulher, ela foi abençoada por Deus, porque Deus viu Ruth na sua simplicidade e obediência. Ela não saiu da posição cuja qual ela esteve ali desde o início com sua sogra. Ela observou algo maravilhoso em sua sogra e não saiu da presença dela. E por não sair da presença de sua sogra, ela foi recompensada pelo Senhor, nosso Deus. Amém? Que nós possamos ficar na posição cuja qual agrade o Senhor. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.